Muito boa noite, é um prazer muito grande começar mais um programa de Direção Espiritual, tendo a oportunidade de estar com você, estabelecer esse momento de comunhão. A gente sabe que uma das dimensões do nosso batismo, que nós recebemos, na teologia nós chamamos isso de munus, nós participamos da vida de Cristo, então nós recebemos dele o munus profético, nós somos profetas, sacerdotes, reis e profetas. Nós assumimos as graças de Cristo na nossa vida. É sempre muito bom a gente lembrar isso. Ser batizado significa isso, a gente receber as graças sobrenaturais que o Cristo pode nos oferecer. A gente recebe dele a filiação. Deus nos faz seus filhos na filiação do Filho. Não é interessante isso? Nós somos mergulhados na vida do Filho, por causa do mistério da encarnação. Ao entrar na história, o Verbo assume a nossa condição. E depois de morrer e ressuscitar, este Verbo que agora está na glória, e que é o Cristo manifestado em Jesus, ele nos leva com ele, ele nos concede a graça de estarmos intimamente ligados a ele. É por isso que nós somos cristãos. E é por isso que não podemos falar de cristianismo sem o batismo. É um momento ritual, sacramental, em que nós reconhecemos publicamente que a partir daquele momento nós estamos mergulhados na vida do Filho. Olha que interessante isso. Ao sermos mergulhados na vida do Filho, nós assumimos as características que são dele. E uma delas é a dimensão profética. Jesus era um profeta. Eu assumo então na minha vida a dimensão profética do meu cristianismo. Não existe cristianismo sem a dimensão profética. Não podemos dizer que somos cristãos se não somos profetas. É possível que você passe muito tempo da sua vida sem saber disso. Eu achava que profeta era só os pregadores. Eu achava que o profeta era só o padre, o papa, o bispo da minha diocese. Não, eu achava que o profeta era só o pregador. A dimensão profética está em todos nós que somos batizados. Não é interessante a gente refletir isso? Porque aí você toma uma responsabilidade a mais. Como é que você pode ser profeta na sua vida se você não tem um púlpito onde você possa pregar? Como é que você pode ser profeta se você não é convidado para fazer uma pregação? Ou mesmo porque às vezes você nem tem o dom para isso. Você não tem o dom de falar em público, de anunciar o evangelho com a palavra de Deus na mão, mas você não está privado de viver a dimensão profética do seu batismo. Sabe como? Denunciando toda e qualquer estrutura que esteja contrária à vida cristã dentro da sua casa, por exemplo. Não é denunciar no sentido de chamar a polícia, né? De chamar a vizinhança e dizer, olha o que está acontecendo aqui em casa. Não, uma denúncia íntima. Sabe, minha gente, eu sempre digo isso. Se nós não assumirmos a dimensão íntima da nossa vida cristã, os bastidores onde o cristianismo realmente acontece, a nossa salvação nunca será possível. Não basta a gente fazer para fora, tem que fazer para dentro também. A evangelização. Eu sou um homem que trabalha com a evangelização o tempo todo. Mas você já imaginou se eu me privasse de viver a dimensão íntima da minha salvação? Se eu fosse só um pregador que falasse para fora o tempo todo? Não. Quando termina o meu ofício de pregador público, eu tenho que entrar na minha casa, tomando posse da dimensão mais íntima do meu batismo, da minha vida cristã. É um momento em que eu me denuncio profeticamente, em que eu olho para mim mesmo. Aí você pode chamar isso do que você quiser, se é um exame de consciência, se é um momento de silêncio, se é um momento de oração. É um momento em que você se denuncia a si mesmo. É quando você é capaz de reconhecer de maneira profética aquilo que dentro do seu coração ainda não é parecido com Jesus. Isso é salvífico. É a dimensão profética do seu batismo fazendo bem a você antes de fazer ao outro. Não é interessante isso? E é claro que uma pessoa que se reflete,
uma pessoa que é capaz de mexer nas próprias feridas, nas suas vaidades, nos seus excessos, nos seus orgulhos. É claro que uma pessoa com esse nível de coragem e de responsabilidade própria, é claro que essa pessoa vai conviver melhor com quem estiver ao lado dela. Observe aí nas suas convivências para você ver. É muito difícil conviver, estabelecer vínculo com uma pessoa que se nega o tempo todo a fazer este autoconhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que não se denuncia profeticamente todo dia à noite, antes de dormir. O que hoje eu fiz que é prejudicial à minha vida cristã? Qual foi o pensamento que eu alimentei? A palavra que eu disse? O gesto que eu realizei? As realidades do meu dia que foram contrárias à proposta de Jesus para mim. Porque se eu sou cristão, se você é cristão, se nós assumimos este compromisso de sermos Jesus de novo na história, nós não podemos ir dormir sem essa denúncia particular. O profeta, a gente sabe na Bíblia, no contexto bíblico, é aquele que vai no alto das cidades, nas praças, e denuncia as injustiças que estão sendo feitas. A palavra profética nós temos nos livros, os grandes profetas da história, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Oséias, aqueles homens que ousaram no seu tempo denunciar as estruturas que matavam as pessoas, que eram injustas. Trazendo isso para os nossos dias, os profetas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, Dom Helder Câmara, um grande profeta nordestino, um homem que foi capaz de estar ao lado do povo, de lutar pelo povo, de reivindicar as necessidades daquele povo, numa época de ditadura, numa época de dificuldade. Dom Helder, de maneira amorosa, sendo o irmão dos pobres, sendo o amigo do povo. Você que é nordestino sabe do que eu estou falando. Da revolução que este homem causou nas igrejas, nos corações. Padre Jonas, o Monsenhor, né? Eu sempre esqueço, chamo ele de Padre Jonas. Monsenhor, um grande profeta do nosso tempo. Olha essa obra. Já parou para pensar que hoje a Canção Nova chega nos mais diversos lugares do mundo? Gente, lá na Loja Sacra, nós temos um sistema, o Daniel e o Everson, são os que os dois trabalham, que administram. Nós temos um sistema muito interessante. Toda vez que eu falo da Loja Sacra, de alguma promoção, por exemplo, o livro autografado, você precisa ver, eles têm um sistema que eles identificam de onde vieram as procuras. Quem entrou no site naquele dia? Está lá, Índia, todos os lugares da Europa, Japão, na África, América Latina inteira, a América Central, América do Norte. É a Canção Nova. Hoje, neste momento, alguém está me ouvindo, me assistindo do outro lado do mundo. Isso é profético demais. Um canal de TV que só tem a proposta de fazer chegar o Evangelho ao coração das pessoas. É claro que nós temos defeitos. Todo lugar existe gente defeituosa. Pode ser que de vez em quando um ou outro aqui fale uma bobagem. Eu já falei algumas vezes. Fui equivocado em algumas questões. Mas o que prevalece aqui é o nosso desejo de acertar. Nós estamos unidos à profecia de um homem. Um canal de televisão, um veículo de comunicação que possa fazer bem ao coração das pessoas. Gente, eu, como padre que viaja muito pelo Brasil, eu tenho a oportunidade de testemunhar isso. Quantas vezes lá no interior, eu encontro alguém que me diz: Padre Fábio, eu não sei o que seria da minha vida sem a Canção Nova. A Canção Nova me ajudou a me libertar da minha depressão. A Canção Nova me ajudou a me libertar do meu pânico. A Canção Nova me ajudou a curar o meu luto no momento em que eu perdi o meu filho. A Canção Nova ajudou a restaurar o meu casamento. Ali você está identificado com a profecia de um homem. Porque nada disso teria acontecido. Nada dessa estrutura aqui estaria montada se um dia o Monsenhor Jonas não tivesse gritado para ele mesmo
que ele não poderia continuar acomodado no sacerdócio dele. Deus queria muito dele. Ele denunciou ao coração dele que a canção nova precisava acontecer. É claro que ele não sabia que seria tão grande, é claro que ele não sabia que iria atrair 100.000 pessoas num único evento aqui em Cachoeira Paulista, para rezar, para celebrar. Ele não tinha ideia. Mas naquele momento, ao incomodar o coração do Monsenhor Jonas, Deus plantava uma semente que hoje nós chamamos de canção nova. Ele se denunciou, ele arrancou-se do seu comodismo, ele foi à luta, ele fez alguma coisa. Você tem a TV Século XXI, Padre Eduardo, um grande profeta dos nossos tempos também. Você tem o Padre Zezinho, que há tantos anos está fazendo a trilha sonora desta igreja, da igreja no Brasil, da igreja católica no Brasil. A trilha sonora da nossa conversão, a trilha sonora da nossa infância é do Padre Zezinho, foi composta por ele. Um grande profeta que escreveu música sobre todos os temas que você puder imaginar. Um homem que não se cansa, um homem que trabalha 24 horas em torno da evangelização. Você conhece o seu profeta? O padre aí da sua paróquia? O padre que realiza o trabalho que restaurou a sua família, que restaurou o seu coração? Aquele padre que lhe atende no momento da confissão, no momento da sua necessidade, do seu desespero? Eu tenho os profetas que fizeram parte da minha vida. Tenho memórias maravilhosas de homens que entraram no meu coração com o poder de uma palavra profética, que me anunciaram Jesus de uma maneira impactante. Eu nunca mais fui o mesmo homem depois daquela pregação. É assim, minha gente. Lá no congresso de Pentecostes, a oportunidade de encontrar o Prado Flores, um leigo como você, que se casou, que tem filhos. Ele não é padre, mas é um grande profeta dentro da igreja católica no mundo. Sabe por quê? Primeiro, o Padre Prado Flores é um homem que ama a palavra de Deus. Você viu a pregação dele? Se não viu, precisa ver. Ele falando de maneira muito simples, muito direta, da importância de um cristão ter o contato diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte. Não existe cristianismo sem o estudo da palavra de Deus. Os evangélicos estão anos-luz à nossa frente no estudo da palavra. É claro que nós temos também aqueles fundamentalistas que não estudam, que só pegam a palavra, recortam e fazem aquela palavra uma arma de guerra. Não estou falando disso. Estou falando dos evangélicos sérios que fazem lá o seu estudo bíblico semanal. E graças a Deus a Igreja Católica está acordando para essa necessidade. A Milene, lá em Belo Horizonte, faz um trabalho maravilhoso lá na paróquia do Padre Alexandre. Quantos amigos meus fazem um curso bíblico com ela? Uma mulher que estudou teologia, que se especializou em Sagrada Escritura e está profeticamente conduzindo os outros corações que não têm o mesmo conhecimento que ela a mergulharem no mistério da palavra. É a profecia. Estava falando do Prado Flores, um homem que prega nos mais altos congressos da igreja. Nós temos o Gilberto, nosso amigo da obra de Maria, profeta ao modo dele, do jeito dele. Deus suscitou no coração do Gilberto uma missão linda de levar o povo a conhecer a Terra Santa. Deus suscita no coração dele a oportunidade de conduzir as pessoas aos territórios santos, levar o povo a fazer uma viagem que seja um encontro com Deus. Não é só pegar o passaporte, embarcar num avião, descer na Europa, ir para o Oriente Médio, não. Lá, quando a gente esteve na Terra Santa, a Fabiana que nos acompanhou, Fabiana que é da obra de Maria, uma pessoa cheia de Deus, que na hora que nós entramos no ônibus, aquele cansaço todo, né? Aquela viagem longa, de madrugada, nós chegamos em Jerusalém, às 5 horas da manhã, ela nos disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ela falava: as pessoas que vêm à Terra Santa têm duas oportunidades. A primeira é passar pelos lugares santos e peregrinar por fora.
Você vai, conhece o Santo Sepulcro, você vai a Galileia, você vai em Tiberíades. A outra oportunidade é peregrinar por dentro. É a gente permitir que os lugares santos passem por nós, que eles fiquem dentro de nós. E é verdade. Ali estava uma palavra profética de uma leiga para nós, dando toda a orientação que foi a nossa peregrinação. Para mim, um momento especialíssimo que Deus preparou. Foi a peregrinação mais especial que eu já fiz na minha vida. Por ser um grupo pequeno, um grupo de amigos que estavam ali, eu estava no contexto do congresso, tive a oportunidade de ir aos lugares santos com muito sossego, com muita tranquilidade. Ali, eu fui guiado pela profecia de uma leiga, porque aquela palavra dela, 5 horas da manhã, depois de tanto cansaço, de tanta viagem, foi para mim uma palavra que me feriu positivamente. Está vendo como a gente pode ser profeta? Eu posso ser, você pode ser. E se nós quisermos levar a sério o nosso cristianismo, nós não podemos abrir mão dessa profecia. Como é que você usa o seu dom de profecia? Como é que você é profeta na vida do outro? Qual é a sua obra? Essa é uma pergunta cruel, né? Mas a gente precisa se fazer todos os dias. Qual tem sido a minha obra cristã? O que eu tenho colocado no mundo que eu posso dizer, essa aqui é a minha marca profética, Padre? Eu estou agindo assim na minha casa, de maneira profética. Quem sabe, sem que o outro até perceba, mas ali eu estou exercendo a minha profecia. Como é que eu posso ser profeta nas estruturas mais simples do meu dia? Como é que eu posso viver a dimensão profética do meu batismo sem criar nenhum alarde? Mas ao mesmo tempo, provocando transformações que depois eu vou olhar e dizer, que bom que eu não abri mão de ser profeta. Que bom que eu chamei o meu irmão e disse a ele o que eu realmente precisava dizer. Que bom que no meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, eu exerci a dimensão profética do meu batismo. Eu fui sincera, eu disse o que realmente pode nos destruir, o que está fazendo mal à nossa casa, quais são as atitudes que nós precisamos mudar. E aí, minha gente, aquela acusação íntima, particular, que nós precisamos fazer diariamente. Quando você se olha e sem nenhum medo, sem nenhum receio, você se denuncia. Porque quando a gente se denuncia, a gente se compromete com a denúncia que fez. Eu não quero amanhecer amanhã com os defeitos de hoje. Eu quero que alguma coisa desses defeitos esteja parcialmente curada, já que eu não posso curar tudo de uma vez. Eu quero que uma parte desse meu defeito esteja mais leve amanhã. E aí a dimensão profética, ao me dar condições e coragem de denunciar em mim aquilo que ainda é desarmônico. Porque o profeta, ele desarmoniza quando ele denuncia. Mas depois que ele desorganizou tudo com a sua palavra, outro destino não tem, senão ajudar a organizar as coisas. A palavra não é só para perturbar. A palavra profética não é só para desnortear, retirar as coisas da ordem. É claro que uma palavra profética fere, corta. Ela desordena naquele momento. Porque a gente está acomodado num contexto de ordem que não é satisfatória. Mas aí, essa mesma palavra que quebra, ela ajuda a consertar. Exerça a dimensão profética do seu batismo. É tão sábio. Tome posse disso. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Canta comigo. Tua mão desceu sobre mim e
retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. O coração adorador é aquele que sempre presta atenção, ele não desgruda os olhos. É assim que a gente deve ser. Não desgrude os olhos do seu Senhor, porque é Ele que desce a mão carinhosamente, diariamente sobre nós, colocando em nossas mãos e na nossa voz, renovando dentro de nós aquilo que nos foi dado pelo batismo, a vida na graça, a dimensão profética. E não abra mão de ser profeta para si mesmo, viu? Muitas vezes nós insistimos em ser profeta para o outro, mas não abra mão de ser profeta para si mesmo. Denuncie-se diariamente nos seus excessos, naquilo que precisa ser modificado dentro do seu coração, que é a dimensão mais íntima do nosso cristianismo. Volto a dizer, é a dimensão mais íntima do nosso cristianismo que nos salva. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.